Boa tarde, pessoal. Hoje nós daremos início, né? Ou melhor, o evento já está acontecendo, mas agora nós estamos, né, com a Elisângela, que vai falar um pouquinho sobre programa de estágio, recrutamento e seleção nos tempos atuais. A Elisângela, ela é do CIE e vai estar trazendo para a gente, falando aí um pouquinho, né, sobre esse assunto, né, de recrutamento, seleção, é, nos tempos, né, nos tempos que estamos atravessando aí. Então, a partir de agora, a palavra é com você, Elisângela. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Agradeço esse espaço que foi promovido pela PUC para que a gente possa conversar sobre esse assunto tão importante nesses tempos atuais, né? Não só hoje, mas é um assunto que nós vamos conversar ainda por muito tempo, né? Como é que é o cenário hoje para a juventude, para os estudantes, para que eles possam iniciar a sua carreira no mundo do trabalho. Então, eu vim aqui hoje para conversar sobre isso, vou me apresentar primeiramente. Sou Elisângela, sou psicóloga de formação, desenvolvi minha carreira na área de recrutamento e seleção dentro de recursos humanos e área também de desenvolvimento. E atualmente eu sou consultora de atendimento dentro do CIEE, e eu atuo nessa área de relacionamento junto com as instituições de ensino. Então, o meu papel é justamente trazer as oportunidades para os estudantes, as vagas, conversar, ter diálogos sobre esses assuntos, sobre o processo de seleção, sobre o mercado, né, como está o mundo do trabalho hoje. Então, esse é o meu contato direto. Antes da pandemia era presencial, né? Então a gente realizava esses encontros juntos aos estudantes nas universidades, mas agora, por conta da pandemia, a gente realiza de forma online para se adaptar a esse novo momento. Bom, vou iniciar a apresentação, vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês consigam visualizar as informações. E aí só peço para alguém me sinalizar se está tudo ok com o compartilhamento, por favor. Ah, ok, já recebi aqui no chat, já me avisaram. Muito bem. Para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre o CIEE, apresentar um pouquinho a nossa instituição. Acredito que muitos já conheçam, porque a gente está sempre presente nos eventos para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, mas o CIEE é uma associação civil de direito privado, é uma instituição sem fins lucrativos, e nós estamos há 55 anos no mercado, né? E a gente tem se dedicado à promoção de oportunidades de estágio, ao encaminhamento dos estudantes, tanto do ensino médio, técnico e superior, para o aprendizado nas empresas, né? Então, o papel do CIE, antes de qualquer coisa, é a inclusão do estudante no mundo do trabalho. Falando um pouquinho agora sobre o estágio, o que é a lei do estágio, né? Porque é muito importante que os estudantes saibam que vocês estão sobre uma lei. E a partir do momento que é uma lei, precisa haver o cumprimento, né, do papel, tanto do empregador quanto das instituições, para que, de fato, as contratações de estágio aconteçam. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa lei. Eu vou tentar só arrastar. Vocês estão vendo o meu vídeo aqui? Junto, vou tentar arrastar para não atrapalhar aqui. Isso. Bom, a lei do estágio, ela define algumas orientações que são muito importantes, que todas as partes, né, que compõem um contrato de estágio hoje precisam estar ciente para que esse contrato e esse estágio seja feito de maneira adequada. Então, uma das primeiras questões é a duração do contrato de estágio, né? A duração máxima que hoje é prevista em lei são 24 meses. Então, um contrato de estágio ele não pode ultrapassar este período. Não necessariamente significa que o estudante, se ele vier a finalizar esse contrato de 2 anos em uma empresa, não possa realizar outro. Sim, ele pode. Entretanto, ele precisa
ter ainda o tempo de estágio, né, perante, ou seja, o vínculo com a faculdade, com a instituição de ensino, né, e aí fazer estágio em outra empresa concedente. Ele não pode realizar na mesma, porque o contrato máximo, a duração máxima de um contrato são 24 meses. A jornada máxima são de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então, a empresa ela pode contratar menos horas, pode, mas ela não pode ultrapassar da carga horária tanto diária quanto semanal. Pode acontecer também, que a gente já viu alguns casos, de a empresa reduzir uma hora diária, né, da semana, para que o estudante trabalhe ao sábado. Isso pode acontecer. Entretanto, não pode trabalhar o sábado se realizar as 6 horas diárias. Outra coisa que a lei estabelece é o pagamento compulsório da Bolsa Auxílio, né? Então, toda empresa que contratar um estudante para uma vaga de estágio remunerado, ele precisa pagar, efetuar esse pagamento de uma bolsa que não tem um valor específico por lei. Cada empresa vai tomar a decisão, né, diante do seu quadro, do seu programa de cargos e salários, qual vai ser a bolsa que vai ser paga ao estagiário. Por isso que a gente vê diferentes tipos de remuneração para estagiário. Outra coisa que a lei define é que a empresa precisa pagar o auxílio transporte. Isso também é obrigatório. Outros benefícios que as empresas podem fornecer já são particularidades também de cada empresa, tá? Exigido por lei a Bolsa Auxílio e o auxílio transporte. O recesso remunerado de 30 dias, isso também é muito importante, né? Que é como se fosse as férias a cada 12 meses estagiados. Então, o estudante, ele tem esse direito e, preferencialmente, é orientado que ele saia de recesso nos meses de janeiro, julho ou dezembro, que são os períodos de férias concominante com os estudos na instituição de ensino. É obrigatório também um relatório de atividade semestral e final, justamente para garantir, né, que realmente o estudante está aprendendo a prática do seu curso. Então, por isso que é necessário que seja preenchido esse relatório. Compatibilidade de atividades práticas com as teóricas, isso é uma coisa muito importante também. Quando a gente fala em estágio, a gente fala em aprender aquilo que a gente está vendo na teoria, né? Então, se eu realizo uma atividade completamente diferente daquilo que eu vejo no meu curso, eu não estou aprendendo, né? E aí descaracteriza o programa de estágio. Seguro contra acidentes pessoais, também obrigatório, tá? Então, quando a empresa ela faz uma parceria com o CIE, nós já fornecemos para o estudante esse seguro contra acidentes pessoais. Estou tentando passar aqui para a próxima página. Pronto. Bom, afinal, o que é o estágio, né? Então, a gente falou um pouquinho da lei, né? Mas o que caracteriza hoje um estágio? A lei, ela define que o estágio, ele é um ato educativo e ele tem que ser supervisionado, né? Então, ele vai ser desenvolvido no ambiente de trabalho, vai preparar o estudante para o trabalho de fato, né? Para a sua profissão. Por isso que ele precisa ser supervisionado, precisa ter um supervisor competente, né? Que esteja no perfil do curso que o estudante realiza, para que ele possa, de fato, comprovar, até mesmo pela descrição no relatório, as atividades que o estudante aprendeu. Então, o estágio, ele integra o itinerário formativo, então é como se ele fosse integrante da formação do estudante, e faz parte do projeto pedagógico do curso. E quem pode ser estagiário? A lei define também quais são os requisitos. Primeira coisa importante é saber, existe uma idade mínima, que são 16 anos, né? Então, antes dos 16, o estudante não pode realizar estágio. Porém, a lei não define
uma idade máxima, e isso é muito bom, né? Porque a gente vê que hoje existem pessoas que ou começam mais tarde, né, um curso superior ou técnico, ou mudam de profissão ao longo da trajetória de vida, né? E é legal que a lei ela não define. Então, qualquer pessoa acima de 16 anos que esteja frequentando, né, um ensino regular, que seria o médio, técnico e o superior, essas pessoas podem realizar estágio. Quando a gente fala em vínculo, significa que se o estudante formar, ele não tem mais o vínculo com a instituição. A partir daquele momento, ele já não pode mais ser estagiário. Isso inclui também o estudante que entrou numa vaga de estágio, ele estava matriculado, entretanto, ele se desligou do curso, ele trancou o curso ou ele se tornou evasivo. A lei também diz que se isso acontecer, o estudante automaticamente ele é desligado do programa de estágio. Então, por isso que isso é bem importante deixar claro, porque acontece muito às vezes do estudante, ou ele muda de curso, já aconteceu da gente pegar casos que o estudante estava em um curso específico, fez um contrato de estágio, aí no meio do estágio ele mudou de curso, ou seja, descaracterizou aquele contrato, né? Porque ele vai estar em outra área, com outro supervisor. Então, tudo isso precisa ser comunicado, a gente tem essa parceria com as instituições de ensino, para que ela nos avise, para que a gente realmente regularize o programa e deixe ele de acordo com o que a lei exige. Então, quando a gente vai contratar um estagiário, a gente observa a matrícula e frequência, né? Isso é muito importante. Antes de formalizar o contrato, a gente pede essa matrícula para o próprio estudante, para que ele encaminhe e a gente consiga realizar o contrato. Precisa do termo de compromisso, então, outra coisa muito importante, quando a instituição de ensino é uma das partes, então ela precisa assinar esse documento juntamente com o estagiário. Se ele for menor de idade, alguém responsável precisa assinar junto com ele. A parte concedente, que é a empresa contratante, e o agente integrador, no caso o CIEE. Então, essas 4 partes precisam assinar esse documento para que ele seja validado perante a lei, né? E o estudante só pode iniciar quando esse contrato for assinado. E outra coisa que a gente precisa observar é a compatibilidade entre as atividades, como eu já disse inicialmente. O estágio, ele tem que garantir o aprendizado prático da atividade para o estagiário. Então, por isso que isso deve ser observado no momento de formalização do contrato. Como se cadastrar? Então, visto que eu estou falando aqui para vocês de quem pode ser estagiário, o que diz a lei, né? Como o CIE pode ajudar vocês nesse momento a conseguir essa primeira oportunidade, né, de iniciar no mundo do trabalho. A gente tem hoje diversas ferramentas para isso. Então, uma delas é o contrato aliás, desculpem, o site, que é o www, nosso portal, www.cie.org.br. Nesse portal, o estudante ele tem um acesso muito fácil, muito dinâmico. Ele vai entrar na aba Estudante, acessar Cadastrar, Estudante novamente e Cadastre-se. Lá ele vai ter acesso às vagas, informações sobre o processo seletivos que ele realizou, vai ter acesso também a conteúdo voltado ao mercado do trabalho, às profissões. Então, a gente tem diversas matérias que são publicadas, super atuais para falar desse momento, de como estão as carreiras, quais são os cursos mais solicitados. Então, é bem bacana que o estudante acesse regularmente para ele ter acesso a esse conteúdo. Uma coisa que eu esqueci de dizer aqui do site. Espera aí um pouquinho. Sobre a central do estudante. O que acontece? Às vezes, o estudante ele vai realizar o cadastro no site e, por algum motivo, ele não consegue finalizar. Talvez seja alguma informação que foi digitada incorreta, talvez porque, às vezes, ele colocou sem querer a informação errada de formação e o sistema entendeu que ele está formado e bloqueia o cadastro. Então, pode acontecer algumas situações em que o estudante ele fica realmente, de fato, sem conseguir mexer no site, né, no seu cadastro. Como que ele pode regularizar isso? Nós temos uma central do estudante super preparada e treinada para ajudar o estudante nesse momento. Então, o estudante liga, é 3003-2433, é legal que é um custo de ligação local, tá?
Passando o CPF, a atendente consegue visualizar o cadastro. E aí ela vai dizer o que está faltando, qual é o problema, e junto com o estudante consegue regularizar esse cadastro, para o estudante voltar a enxergar as vagas no site. A próxima ferramenta, né, que o CIE possui, que é muito bacana, é o CIE One aplicativo, né? Então, esse app pode ser baixado na qualquer loja, né, de celular, gratuito. Então, dentro do seu celular, você vai na loja de aplicativos, digita app CIE One e já aparece. É muito legal porque o CIE One ele é uma forma bem tecnológica de realizar processo de seleção. Então, tem muitas empresas que são parceiras do CIE que elas optam pela contratação através do AN. Então, o estudante que estiver ranqueado nesse aplicativo, ele vai ter acesso a mais vagas além do site. Então, não é porque tem no site que está garantido no AN. Não, tem que fazer o cadastro no site, tem que baixar o aplicativo, que são coisas diferentes. E essas empresas que eu comentei, elas gostam do aplicativo também, porque lá todo estudante que realiza o cadastro, ele tem acesso gratuito a uma plataforma de testes psicológicos, testes de inglês, testes de português. E esses testes, eles ficam ranqueados. Então, você recebe uma pontuação e o seu perfil fica nesse ranking. E aí as empresas acessam o aplicativo e elas vão buscar esse ranking para poder fazer o contato. Então, é muito bacana. Vale a pena, até para que vocês possam se autoconhecer. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a importância de se autoconhecer antes de um processo, de realizar uma entrevista, um processo seletivo, né? Porque é isso que é buscado por um recrutador. Ele não busca a parte técnica num processo, porque não é isso que é avaliado, vocês estão em início de carreira. O que é avaliado, de fato, são as competências comportamentais de vocês, tá? Então é bem bacana, é gratuito, já façam o cadastro de vocês para ter acesso a mais oportunidades. Bom, a próxima ferramenta que a gente tem, que é dentro do site também, é o CIE Saber Virtual. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta de aprendizado, tá? Ela é EAD. Então, todos os cursos que estão nessa ferramenta, você pode realizar direto da sua casa e são trilhas de conhecimento, né? Então, cada uma das temáticas que eu vou apresentar agora, dentro delas tem cursos voltados a essa temática, tá? Então, por exemplo, preparação para o mundo do trabalho, lidando com a informática, orientação e informação profissional e a comunicação e a matemática. Então, dentro de cada uma dessas trilhas, você tem diversos treinamentos. São gratuitos, todos têm carga horária, inclusive o certificado ao final do curso. Então, é muito legal, porque além de se preparar, né, para o mundo do trabalho, mais um conhecimento, você pode colocar ele no seu currículo, esse certificado, tá? Para que você, além de ter mais conhecimento, você também possa estar antenado ao que está acontecendo, o que está sendo pedido nos processos de seleção. Então, essas temáticas elas são bem preparatórias para isso. Outra coisa legal é que muitas universidades aceitam como esse certificado como carga horária para atividades complementares. Então, fica a dica, se você precisa fazer atividades, esse é o momento ideal. Como que vocês têm acesso a essa plataforma? É bem simples também. O acesso é através do portal do CIE, tá? Vai em estudantes. Lá no final dessa página dos estudantes tem o link do Saber Virtual. Aí é só clicar e fazer o login e senha. Também reforçando tudo gratuito, tá? É muito importante deixar isso claro para vocês, que o estudante não paga nada em nenhuma das plataformas do CIE, tá? É tudo gratuito. Então, é até legal também dizer para vocês, se vocês receberem alguma ligação de alguma escola, alguma escola de cursos, né, que geralmente já aconteceu, falando que, olha, se você fizer o cadastro e pagar a taxa, a gente vai vincular você ao CIE. Não, não tem nada vinculado ao CIE, tá? Tudo aqui a gente faz de forma separada, vocês acessam a plataforma, vocês têm o conteúdo e tudo de forma gratuita.
E vamos falar um pouquinho do recrutamento e seleção nos tempos atuais, né? O que será que mudou agora com esse momento que a gente está vivendo diferente, né? O que as empresas têm sentido, o que elas estão buscando, né? Qual é o formato de recrutamento que está atendendo nesse momento, né? Então é legal vocês conhecerem até para que vocês possam se preparar para este momento. Então, uma das tendências hoje que as empresas estão preferindo, né, até para otimização de tempo e até para garantir a segurança, né, dos estudantes, são esses 3 tipos de seleção, tá? Então, por telefone, então muitas empresas estão buscando esse método, né, de ligar para o candidato, já fazer uma primeira entrevista, né? Daí, se ele passar por essa entrevista, ele vai para uma outra entrevista. Então, isso é muito importante. Eu sei que a gente recebe muita ligação de telemarketing, né? Às vezes, para vender algum produto, alguma coisa, mas é muito importante que a gente use o celular também para atender as ligações, porque tem muita empresa fazendo esse contato via telefone, tá? E às vezes a gente perde uma entrevista porque não atendeu o telefone. Então, tomem esse cuidado. Se não conseguiu atender, depois retorna, que pode ter sido uma empresa, né? Tentando falar com vocês. Seleção por vídeo, né? Então, isso também é super tendência, assim como a gente está realizando esse evento hoje aqui virtual. As empresas também estão realizando, né, esses processos, às vezes em grupo, às vezes individual, mas é muito importante que vocês se preparem para esse momento, conheçam as ferramentas, né? Para o candidato, são todas gratuitas, né? Então a gente não paga para ter, por exemplo, o Meet, o Zoom, o próprio WhatsApp. Então é legal que vocês já baixem, já deixem no computador de vocês ou no celular, porque se vocês forem contactados para uma entrevista, vocês já sabem utilizar a ferramenta, tá? Eu não coloquei aqui, mas é legal também ficar atento aos e-mails, né? Porque às vezes a empresa não consegue falar com você, ela vai te enviar um e-mail para te convidar para o processo. Então, deixem o e-mail de vocês atualizado na plataforma do CIE, que pode ser esse contato também feito pelas empresas, tá? E o aplicativo, né? O CIE One. Muitas empresas gostaram muito de realizar o processo por lá, porque é bem tranquilo, bem fácil, ele é gamificado, então o estudante consegue ter um acesso muito fácil pelo aplicativo. Então, vale a pena que vocês baixarem esse aplicativo e deixar já o perfil de vocês lá, para que essas empresas possam contactar vocês, tá? O que é avaliado, né? O que será que as empresas elas estão buscando, né? Como eu disse para vocês, o processo de estágio, ele é um processo que não vai avaliar hard skills, que são as habilidades e competências técnicas de vocês. Até porque vocês estão em condição de aprendizado, estão na universidade, né? Estão na instituição de ensino. Então, não é o momento para avaliar hard skill. Então, o que é avaliado? São as soft skills. O que são essas soft skills, né? Que está tão em alta hoje a gente utilizar esse termo. São habilidades que somente você tem. Ou seja, são influenciadas pela sua cultura, pelas suas experiências, sejam elas experiências de trabalho ou não, que você está começando agora, mas experiências de algum projeto que você participou na faculdade ou na escola, grêmio estudantil, voluntariado, né? Também são habilidades que você traz do seu ambiente em que você vive, que você frequenta e o seu contexto social. Então, elas são características suas, tá? E elas são avaliadas no processo de seleção, né? Será que existe alguma habilidade, alguma competência que a empresa queira, né, que os seus candidatos tenham, que seja específica? Sim, existe. Existem 4 habilidades hoje, né, que são as soft skills mais admiradas pelas empresas. E aí eu vou falar para vocês uma a uma, né, para que vocês pensem sobre isso e se vocês avaliarem que isso ainda não é uma realidade para vocês, que de repente você tem dificuldade, até mesmo por alguma dificuldade que você tenha sobre essa habilidade, mas é o momento da gente conversar como que a gente pode adquirir nessas habilidades. Então, primeiro eu vou falar sobre as 4. A primeira de todas aqui, que está em cima, inclusive, é a comunicação, né? Por quê? A comunicação,
ela abre portas hoje para qualquer negócio. Então, por isso que é muito importante, eu não estou falando só de fala, tá? Eu estou falando da comunicação escrita também. Então, é muito importante que a gente fale de forma clara e objetiva, né? É muito importante dentro da comunicação também o saber ouvir, tá? E a escrita, né? Hoje, muito, principalmente agora em tempo de pandemia, o quanto de assuntos que a gente resolve via e-mail, né? Por isso que eu preciso saber escrever de forma correta, trazer um texto claro, não precisa ser um texto grande, mas um texto claro, onde a pessoa que receba consiga entender o que eu estou dizendo. Se você tem alguma dificuldade, lembra que eu falei lá do saber virtual, a gente tem um curso preparatório para isso, né? Então, busque alternativas para que você consiga melhorar a sua comunicação. Por isso que eu digo, não é que eu tenho dificuldade e eu vou ser reprovado em todas as vagas. Não é isso. Mas eu tenho que entender essa dificuldade e buscar uma ferramenta para que eu possa melhorar. Então, a comunicação ela é essencial. Hoje, a maioria das empresas coloca essa habilidade, esse soft skill, como primeiro, né? Até porque hoje todas as empresas pedem que você se apresente em uma reunião, que você fale sobre determinado assunto, que você conduza uma apresentação para um cliente. Então, a gente tem que ter essa habilidade muito forte. A próxima soft skills é a colaboração. Então, como que eu sou parceiro das pessoas que trabalham comigo, né? A colaboração tem a ver com aquele termo que a gente usava antigamente, que era o trabalho em equipe, né? Hoje a gente usa esse termo, né? Será que eu sou uma pessoa que estou disposta a ajudar os meus parceiros de trabalho, né? Será que eu entendo que o meu trabalho depende do outro, que o do outro depende do outro e que a gente precisa em conjunto tentar resolver? Será que eu sou uma pessoa solidária? Né? Então, tudo isso tem a ver com colaboração. Lembra que eu falei das experiências, que se você tem atividade voluntária, é legal colocar no currículo. Por que que é legal? Porque quem faz uma atividade voluntária, ela desenvolve essa habilidade de solidariedade, né? E a solidariedade está dentro de colaboração. Tá vendo? Então, se você acha que ainda você é uma pessoa que prefere trabalhar sozinho, ficar no seu canto, que você tem dificuldade em trabalhar em equipe, tá na hora de você fazer um voluntariado, né? Que isso vai te ajudar a abrir essas questões para que você seja um bom colaborador. Próxima soft skills, a flexibilidade, né? Então, o que é ser flexível? Olha o que aconteceu hoje, né? Como as empresas tiveram que mudar sistemas, mudar método de trabalho, né? Mudar a forma como a gente vai conduzir as nossas atividades diárias. Então, muita coisa mudou. E para quem foi mais fácil? Para quem é flexível, porque a pessoa que tem esse espírito de flexibilidade, ela enxerga tudo isso como potencialidade, né? Então, como uma coisa positiva que pode vir, né? Não é fácil. A gente passou por muita coisa na pandemia, né? E a gente realmente teve altos e baixos. Mas a flexibilidade garante que eu consiga passar por essas situações e que eu me adapte de forma rápida às coisas novas. Então, essa habilidade também é muito buscada pelas empresas. Temos também a resistência, a última soft skill aqui. Não é só essas, hein, gente? Tem diversas habilidades que as empresas buscam, mas essas são as genéricas, né? Então, a resistência. O que diferencia a flexibilidade da resistência? A resistência é a capacidade de aguentar, né? Ser flexível é aceitar. E resistência é aguentar realmente tudo isso que está passando, aguentar quando eu faço um projeto e meu projeto não é aprovado na empresa, né, nesse momento. Quando eu estou fazendo uma atividade de repente não dá certo, não consigo concluir, né? Quando eu dependo de alguém e a pessoa, às vezes, não conseguiu entregar no prazo, mas eu vou ter que esperar para poder fazer a minha parte. Então, a resistência é aguentar esse momento, né? Que a gente está passando, não só agora, mas diversas situações podem acontecer em uma empresa que a gente vai ter que resistir a tudo isso
e saber que amanhã as coisas podem ser diferentes, né? Eu não consegui hoje, mas ok, vou batalhar porque amanhã eu vou mostrar uma coisa diferente, né? O que eu posso mudar em mim para que isso se torne melhor lá na frente? Então, a capacidade de resistência é isso, tá? Mas, gente, fiquem calmos. Se vocês olharam aqui e falam, nossa, então eu estou precisando mudar muita coisa. Não é isso. É batalhar e trabalhar para que você consiga aos poucos adquirir essas habilidades, tá? E elas vêm com o tempo também, né? Tudo a gente vai aos pouquinhos trabalhando para melhorar. E algumas dicas para vocês, né, de como participar de um recrutamento online, né, ou até mesmo por telefone, enfim, nesse momento diferente, o que a gente pode fazer para deixar a nossa apresentação para o recrutador melhor, né, para que ele de fato consiga analisar o meu perfil, até mesmo porque o perfil ele tem que ser compatível com a vaga, né? Não adianta eu trazer um perfil totalmente diferente do que eu sou, porque daí lá na frente eu vou ter que mostrar isso, e aí vai dar errado, né? Então, a ideia de um recrutamento é o recrutador buscar o perfil que seja adequado para aquela vaga, né? Então, a gente tem que se preparar, mostrar o melhor de nós, no sentido de autoconhecimento, para que, de fato, o recrutador consiga nos analisar. Primeira questão, a primeira dica, conheça a empresa. Então, toda vez que você receber um contato, né, seja do próprio RH da empresa ou seja do CIE para falar da oportunidade, vai ser dito para você qual é a empresa que está contratando. É muito importante que vocês pesquisem na internet, né, o que é o serviço ou o produto oferecido por aquela empresa, conheçam o site institucional, as redes sociais dessa empresa, né, conheça o segmento qual é o segmento dela, né, aprenda sobre os valores. Nas redes sociais é muito fácil a gente identificar quais são os valores e cultura da empresa, né? Eu vou dar um exemplo do CIE só para vocês depois todo mundo entra no Instagram do CIE para ver o que eu estou dizendo. Se vocês observarem, o nosso Instagram ele é totalmente colorido, né? Por quê? Qual é hoje a política do CIE? Diversidade. Então tá no sangue, tá na cultura do CIE isso. Então toda a propaganda que vocês virem do CIE vai estar de forma bem dinâmica, bem diversificada, porque o CIE pratica de verdade a diversidade. Então é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. Tem empresas, por exemplo, que querem mostrar questões de natureza. Então, elas vão colocar uma árvore, vão colocar uma paisagem, porque é esse valor que ela quer passar. Então, cada empresa tem um valor a passar, né? E a gente precisa observar isso. Lembra que eu falei do casamento, que uma vaga é um casamento? Porque, de fato, você precisa gostar da empresa que você vai trabalhar, né? E através dessa leitura que você vai fazer antes da entrevista, você consegue conhecer a empresa. A segunda dica, domine a tecnologia. É muito importante, né? Nada como a pandemia para mostrar para nós que a gente precisa entender de tecnologia, né? Então, entre nas plataformas digitais, no horário marcado, né? Antes de qualquer coisa, se você não tiver essa plataforma, baixe antes da entrevista, conheça, né? Para que na hora da entrevista não dê nenhum problema. Teste a internet, é muito importante isso, né? Testar antes o som, verifique o espaço da sua residência para que você consiga realizar essa entrevista de forma clara, né, tranquila, que não tenha ninguém te interrompendo no momento da entrevista. Quando você entrar na sala, cumprimente as pessoas que estiverem online, né? Depois desabilite seu áudio, porque a gente sabe que se alguém estiver falando e o áudio estiver junto, ligado, dá interferência, né? E aguarde ser chamado. Isso são detalhes, né, pequenos, mas que fazem diferença no momento da entrevista. Postura e vestimenta, muito importante também, né? Eu sei que eu estou em casa, né? Que nesse momento talvez eu não vá na empresa fazer o presencial e vou fazer aqui pela internet, pelo meu computador. Mas será que eu tenho que me preparar? Será que eu não posso estar com aquela roupa que eu levantei? Ninguém vai me ver por inteiro.
Não, não é assim, né? A gente precisa de fato mostrar a importância dessa entrevista, né? Então, quando a gente se prepara, quando a gente se arruma de forma adequada, a gente mostra que aquilo é importante para a gente, né? Então, por isso que estar preparado no dia da entrevista com relação à vestimenta mostra que você de fato quer essa oportunidade. Então, mais uma vez, reforçando do local tranquilo, né? Avisar as pessoas da sua casa, se morar alguém com você, que você vai fazer a entrevista. Roupas sóbrias, cabelo penteado, sem boné, né? Maquiagem, adereços discretos. Mantenha a postura ereta. Então, isso é muito importante, né? Sentar numa cadeira, de fato, ficar de forma adequada. Olhe para o entrevistador. Eu sei que você não está presencial, né? Mas olhe para o computador, que de fato o seu olhar vai estar direto para a pessoa que vai entrevistar. Não fique de braços cruzados, porque isso é um sinal de insegurança. Não use gírias, né? Nem gesticule de forma exagerada, né? O gesto, ele tem que só complementar, ó, como eu estou fazendo, ó, só complementar aquilo que eu estou dizendo, mas ele não pode ser um gesto que eu fico, de repente, demonstrando, ó, por exemplo, ó, uma insegurança, alguma coisa que vai transparecer ali na entrevista, tá? Quarta dica, seja objetivo, né? Então é importante responder as perguntas diretamente, né, para o entrevistador. Saiba finalizar, então também você vai falar daquele assunto específico que você foi perguntado, né? Então fale de forma clara e objetiva e finalize, tá? Fale sempre a verdade, né? Então lembra que a gente conversou sobre não fazer, não trazer um perfil que não é o seu, né? Não trazer um marketing. Na verdade, você tem que ser você o mais verdadeiramente possível, tá? Para que o seu perfil de fato seja o que a empresa está buscando e não algo diferente que depois, quando você entrar, você tenha que mostrar isso, né? Valorize você, as suas competências, suas habilidades. Lembre-se, gente, sempre vai ser perguntado, na maioria das vezes, vai ser perguntado para você qual é aquela qualidade que você mais identifica de melhor em você, né? Então, o recrutador quer saber o quanto você se autoconhece. Então, faça essa preparação, tente buscar, né? Olha, pensa assim, pensa num trabalho de faculdade, né? Pensa no grupo. Quem sou eu no grupo? Qual é a minha habilidade melhor ali naquele trabalho em grupo, né? Então, tente identificar. Fale também das dificuldades, né? Porque todo mundo tem, nós não somos perfeitos, então nós temos falhas e dificuldades. Mas diga que você está buscando melhoria, né, para essas dificuldades. O autoconhecimento ele é essencial. Tem uma técnica muito bacana que é se olhar no espelho mesmo e fazer as perguntas para você. Pegue algumas perguntas na internet, né, de processo e olhe no espelho e responda para você. É uma técnica muito legal, porque isso vai fazer você se olhar, né? Olhar para como você responde essa pergunta e entender se de fato é você, né? Então faça esse exercício que vai ajudar bastante. A quinta dica, gente, que é a última e que vai falar sobre o chá. Né? Eu acredito que muita gente conhece esse termo utilizado, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E para se preparar para uma entrevista, é fundamental você conhecer, né, essas três palavras. O conhecimento é aquilo que você adquiriu ou está adquirindo para formar você em uma área, né? Então, a sua graduação, né, os cursos que você realizou ou realiza, que são aqueles extracurriculares, por exemplo, o Saber Virtual entraria nesse caso de curso extracurriculares. Também curso de inglês, informática, que são cursos que também são preparatórios para o mundo do trabalho. Outra coisa, habilidades. Então, o que, que você já conhece? Se você não tem experiência profissional, o que, que você poderia dizer hoje numa entrevista, né? Do que você tem de habilidade? Fale do seu projeto, se você participou de alguma feira, se você fez algum voluntariado, se você já participou de grêmio estudantil, porque daí o recrutador vai te perguntar como é que foi essa experiência e você vai dizer, vai se apresentar através dessa experiência, tá? Isso que promove um diálogo numa entrevista, quando eu tenho algo para trazer,
né? Daí não fica aquela entrevista monossilábica, que a recrutadora pergunta, eu só falo sim ou não, né? Eu trago um conteúdo, tá? Atitude, que são os valores relacionados aos nossos objetivos. Então, a gente precisa mostrar isso para o recrutador, né? O que eu quero? Como que eu me enxergo daqui 5 anos? Quais são os meus objetivos? Como que eu quero construir minha carreira? Quais são as minhas vontades? Se eu entrar nessa vaga hoje, o que eu vou fazer? Como que vai ser bom para mim? Por que vai ser importante? E o que eu vou fazer para ajudar a empresa, né, a cada vez mais ter sucesso nos seus negócios? Então, eu preciso ter a capacidade de responder isso. São coisas que eu não preciso ter tido experiência para responder, mas são coisas que, se eu me autoconhecer, eu consigo responder, tá? Então, fiquem atentos ao chá para se preparar para esse momento, ok? E agora eu fico aberto às dúvidas, às perguntas, enquanto eu falei. Acredito que tenha surgido perguntas no chat, para a gente poder bater esse papo aqui e tirar essas dúvidas para vocês. Elisângela, tem sim, tá? Tá chegando as perguntas, né? E o aluno, Rafael Castanharo, ele perguntou o seguinte: dentro do perfil do perfil já cadastrado, né, do estudante, como ele poderá encontrar as vagas adequadas, né, as vagas para estágio adequadas para ele? É assim, toda vez que um estudante realiza o cadastro no site, ele já entra dentro de um perfil, né? Então, quando eu falo perfil, é assim: sexo, se é masculino, feminino, idade, o curso, né, que ele faz, porque se ele está, por exemplo, no curso de administração, ele não vai jamais ver vagas de outro curso, porque ele se enquadra naquela categoria, né? Então, toda vaga que a gente abre, o próprio sistema, ele faz essa busca, né? Então, por exemplo, se a empresa determinou uma idade ou, enfim, alguma particularidade, a gente vai fazer a busca perante esse perfil que a empresa passou, tá? Aí, o que pode acontecer? Se é uma vaga que a gente tem mais tempo para trabalhar, a gente vai divulgar lá no site e o estudante vai visualizar, ele vai receber direto no e-mail dele ou na própria página do cadastro dele, porque às vezes o e-mail volta, está incorreto, aí a gente já deixa disponibilizado na página do cadastro, tá? Agora, se a vaga é uma vaga que a gente tem uma agilidade maior para fechar, a gente acaba não subindo ela para o site e a gente vai fazer a busca dos perfis que estão cadastrados. E aí a gente vai entrar em contato com o estudante, tá? Existem também outras formas que a gente faz muito, que é divulgar os cartazes. Aí esses cartazes a gente passa para as instituições enviarem nos grupos, né, de WhatsApp ou e-mail dos estudantes. E nesse cartaz tem o e-mail da pessoa que o estudante deverá enviar o currículo. Então são diversos formatos, né? O aplicativo CEO é outro, tem vaga que a gente só coloca lá. Então, quem tiver nesse aplicativo vai ter acesso a essas vagas. Então, por isso que o estudante ele precisa sempre estar conectado com a gente, entrando na página do cadastro, ligando no 3003. Se ele tem mais urgência ainda de arranjar uma vaga, procura pelo menos uma vez por semana ligar no 3003, porque daí as atendentes vão dizer as vagas que estão em aberto no dia, né? Então, são essas formas dele visualizar melhor as vagas, tá? Legal, Elisângela. Outra pergunta. O Adrian Lima, ele está perguntando assim, olha, a respeito do dress code, ele já ouviu falar sobre coloração. Algumas cores que acabam sendo positivas ou negativas para a entrevista. Existe algum padrão sobre isso? Ele quer saber, Elisângela. Olha, como as empresas têm mudado muito, né, nesses novos tempos, e isso é bem bacana, né, a diversidade e tudo mais, é legal sempre estudar a cultura da empresa. Então, você vai entrar lá no Instagram, no LinkedIn, e vai ver o que essa empresa preza, né? Diante disso, fica mais fácil você se preparar. Mas existe sim um padrão.
padrão que ainda é seguido, né? De no momento de uma entrevista você usar cores sóbrias. O que seriam cores sóbrias? Neutras, né? Então, por exemplo, colocar uma blusa, sei lá, branca, cinza, preta, mas que não tenha nenhuma foto, né? Um detalhe assim grande, algo que chame atenção, uma estampa. Achei a palavra, a estampa, para não chamar atenção para a sua blusa no momento da entrevista, chamar atenção para você. Então, essa, assim, é uma vamos dizer assim, é um padrão, não é que ele é seguido por todas, não é isso, tá? Mas é uma coisa que tem-se no mundo do trabalho, de quando a gente vai se preparar para uma entrevista, a gente colocar cores sóbrias, tá? Agora, é bem legal você ver, porque, por exemplo, tem empresas, eu não vou ficar citando o nome de empresas porque eu não acho legal, né? Eu só vou citar o dossiê, mas tem algumas empresas que a gente sabe que não tem problema, que a pessoa pode ir totalmente colorida, que isso não vai afetar, né? Porque aquela empresa prega isso, né? Mas assim, dê uma olhada no Instagram e no LinkedIn que você consegue visualizar qual é o perfil dessa empresa. Na dúvida, coloca uma blusa sóbria, uma camiseta, né? Dependendo da empresa, uma camiseta polo, ou não sei, né? Principalmente o pessoal de direito, às vezes eles pedem para estar um pouquinho mais social, né? Mas aí você dá uma avaliada antes, né, para você ver, entender um pouquinho qual é o perfil dessa empresa, antes de você se preparar. E, na dúvida, cores sóbrias. Outra questão, Elisângela. A Natália Gomiero está perguntando o seguinte. Geralmente as empresas, né, oferecem vagas de estágio e treina, né, o seu estagiário e depois acaba contratando esse estagiário como funcionário, né, da empresa. Isso mudou com a pandemia? Sobre efetivação, né? Olha, não mudou. Muitas empresas estão buscando estagiário para formá-los lá dentro e, de fato, fazer a efetivação depois, se esse estagiário, claro, se adaptar às funções, né? Então, isso não mudou. Tem muita empresa buscando esse perfil, né? Eu vou contratar o estagiário para formar ele aqui dentro da empresa e, quando acabar o contrato dele, de fato, realizar a efetivação. Tem muita empresa fazendo isso. E, claro, tem empresas ainda que não, que elas buscam só para o programa de estágio, né? Elas têm um quadro, dentro do seu quadro de funcionários, ela tem um quadro que é só de estagiário e ela vai colocando estagiário para cada vez mais dar oportunidades, né, para estagiário. Mas, assim, a grande maioria, ela quer, sim, formar essa pessoa para que ela possa fazer parte do time mesmo efetivo futuramente, né, porque isso é um investimento para a empresa, né? Então, muitas enxergam no programa de estágio essa possibilidade. E agora está aquecido, tá? Só reforçando essa pergunta, a gente está num momento muito aquecido, as vagas voltaram com força total, tá? É um momento muito propício para achar estágio agora. No início da pandemia teve sim uma queda, né? As empresas ficaram assustadas, não sabiam o que ia acontecer e acabaram cortando algumas vagas. Agora não, agora voltou com força total. Isso é ótimo, né, Elisângela? Assim, né, abre mais campo de trabalho aí para os nossos estudantes. Que bom. A Tamires Bento, Elisângela, ela está, né? Então ela está dizendo assim: boa tarde. Primeiramente, ela agradece pela ótima palestra, né? Ministrada por você, tá? E ela faz a seguinte pergunta: ela está num curso que possui poucas oportunidades de vagas, mas abrange diversas áreas no mercado de trabalho. Como o CIE trabalha para a inclusão, né, do aluno universitário em algumas vagas que não sejam habituais do curso? Primeiramente, obrigada, Tamires, pelo elogio. Ela colocou o nome do curso dela ou não? Ela não falou, ela não mencionou. Né? Ela colocou aqui, geografia. Tá. Muito legal. Geografia, de fato,
Concordo com a Tamires, é um curso que realmente abre menos possibilidades, mas não deixa de abrir. O que o CIE tem feito? A gente está fazendo parceria com muitos órgãos públicos. O último órgão público aqui da região que a gente formalizou a parceria e que abriu vaga para geografia foi a Prefeitura de Paulínia. É que esse concurso de estágio já foi finalizado, finalizamos em agosto, mas abriu oportunidade para geografia. Então, o que ela tem que ficar de olho é na página inicial quando ela entra no site do CIE, vai ter os processos seletivos públicos. Esses processos de órgãos públicos, na grande maioria, tem vaga para geografia. Esse é o maior fluxo que a gente tem. E quando não, a gente tem feito muita parceria e estamos buscando cada vez mais com escolas particulares também, né, para que elas possam aderir e contratar esse estagiário de geografia e outros cursos também, história, que a gente sabe que é mais difícil, por exemplo, para uma empresa contratar esse profissional, né? Então, o CIE tem feito esse trabalho de parcerias. Muito legal, Elisângela. Tem mais uma pergunta do Felipe Parma. Ele está dizendo assim, ó, Elisângela, gostaria de saber como é vista a participação em equipes universitárias pelos empregadores. Conta como diferencial dentro desse setor de soft skills? Conta. Só que ele tem que lembrar que ele vai ter que explicar o que ele fez dentro dessa equipe, qual foi o diferencial dele, né? Então, como que ele ajudou a tornar uma equipe produtiva, tá? Pensa nessas questões, nessas perguntas, porque toda vez que a gente traz um exemplo, né, o recrutador vai perguntar para a gente como que foi essa experiência, né? Como você se destacou? Quais foram seus aprendizados? Então, pense nessas questões, porque é o que você vai precisar responder. Mas super positivo, principalmente quando a gente não tem experiência, é muito legal a gente levar esses conteúdos de participações de faculdade, de feiras, porque isso conta muito para o recrutador, para observar quem foi você nessa experiência que você teve, tá? Bem legal, é isso aí, né, Elisângela? Outra pergunta, né? Na verdade, a Cristiane Gonçalves, ela pediu se você poderia, por gentileza, repetir uma dica do chá, a parte da atitude. Ah, sim, sim. A atitude é a forma que eu vou valorizar a minha profissão, né? Ou seja, o curso que eu escolhi e como eu me enxergo dentro dessa empresa. Então, o recrutador ele quer saber quais são os meus objetivos. Então, é como se eu tivesse assim tendo que provar para ele que aquela oportunidade vai ser importante para a construção dos meus objetivos. Então, como que eu respondo isso? Eu penso que eu quero lá na frente, o que essa empresa pode me ajudar para eu conseguir o que eu quero lá na frente, né? Como eu posso contribuir com essa empresa quando entrar, então, através de alguma habilidade minha. Então, é isso que a empresa quer saber, a minha atitude, né? Porque não adianta, quando a gente fala de chá, não adianta eu ter a experiência, né? Porque experiência todo mundo vai ter, né? De alguma coisa ou de alguma função. Mas quem sou eu nessa experiência? Mais uma vez, a olhar para mim. Porque eu vou fazer diferente. Se eu entrar nessa vaga, eu vou fazer assim, 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 porque eu domino isso. Isso vai ser muito bom para contribuir para os negócios da empresa, para o crescimento da empresa. Então, sempre essa questão de mostrar o porquê você quer aquilo, né? É isso que a empresa quer saber. Se está condizente os seus objetivos, o que você quer com o que ela está oferecendo. Então, é isso que você vai ter que estudar para que você possa falar. E, claro, sempre de forma verdadeira, né? Aquilo que você realmente quer. Muito bom. Elisângela, tem mais uma pergunta aqui da Ana Clara, né? Então ela diz assim: olha, sobre a diversidade falada, né, da empresa, inclui tatuagens, piercing, cabelo colorido, entre outros. Isso mesmo. Perfeita a sua colocação. Quando eu falei do CIE, que o CIE pratica diversidade, é exatamente isso que eu quis dizer. Que a gente inclui todas as pessoas, independente da sua cultura, da sua opção sexual, se ela possui deficiência, se ela não possui.
Não importa se ela tem tatuagem, se ela não tem, se ela raspa o cabelo, se ela não raspa, se ela usa barba, se ela não usa. Nós praticamos a diversidade. Isso é cultura do CIEE, tá? Enraizado dentro do CIEE, tá? Existem empresas assim, diversas. Muitas empresas aderiram a isso. Existe empresa que ainda não é assim? Existe. Tem empresa que ainda está metódica e ainda não mudou para essa visão. Por isso que é importante você, se você tem vontade de trabalhar numa empresa que pratica diversidade, busque essas empresas para estagiar. Tá? Agora, existe sim algumas que ainda seguem os padrões rígidos, existe. Né? Claro, a tendência é que isso logo se acabe, né? Mas ainda existe. É bem legal isso. E acho que a última questão, Elisângela, que talvez não dê mais tempo, eu estou aqui, né, com algumas questões, mas acho que não vai dar tempo de responder a todas, né? Mas ainda tem uma do Felipe Parma, que está dizendo assim: que tipo de preparação pode ser feita para auxiliar um candidato a se destacar em uma dinâmica de grupo? Ah, boa pergunta. A dinâmica de fato, é para observar aquele candidato dentro daquele grupo que melhor se apresente. Só que o melhor se apresentar não é aquele que leu sobre a dinâmica e participou e aí, nossa, ele foi o melhor porque ele já conhecia a dinâmica. Não, o recrutador consegue ver isso, tá? Na verdade, o que o recrutador busca é a verdade. Então, na dinâmica, principalmente dinâmicas de grupo, elas demoram em torno de 1 hora, né? Às vezes um pouquinho menos, meia hora, 40 minutos. Por quê? Nesse processo lúdico, né, com aquela atividade que é proposto na dinâmica, esse momento começa todo mundo meio que preparado e a tendência é que ao longo do tempo você comece a ser você mesmo. Você chega lá preparado, né? De fato, tem que fazer isso, isso e isso, dinâmica é assim, assim, assim. Mas ao decorrer da atividade, você se solta e aí você mostra de fato quem você é. O que o recrutador quer ver é exatamente isso. Quem é você no processo? Né? Então, será que assim, só vou dar alguns exemplos de dinâmicas de grupo que eu já fiz e de alguns candidatos como que participaram, né? Então, assim, teve uma vez que eu estava fazendo uma dinâmica com alguns candidatos e um deles começou super bem, super apresentou, falei, nossa, que perfil excelente, tal, falou tudo certinho. No meio da atividade, eles estavam fazendo uma brincadeira lá que um dependia do outro, aí um menino errou uma parte, essa candidata falou um palavrão, não vou falar o palavrão aqui, mas ela falou um palavrão gigante. Né? Então, naquele momento, eu vi que ela demonstrou muita raiva, e com a raiva, ela soltou aquele palavrão. Então, já deu para perceber que ela é o tipo de pessoa que, nesse momento, ela não está preparada para trabalhar em equipe, porque, de fato, ela não vai conseguir segurar aquilo, conversar numa boa com o candidato, né? Aliás, com o parceiro de trabalho. Então, é isso que vocês precisam entender. Na verdade, uma dinâmica, eu preciso estar preparado? Preciso estar preparado. Mas, na verdade, o que eu tenho que corrigir são essas questões, né? Que são minhas. Né? Então, por exemplo, eu sou tímido, eu vou participar de uma dinâmica. E aí, como eu vou ser avaliado? Se durante a atividade você ficar o tempo inteiro parado, calado, esperando as pessoas fazerem as atividades por você, e você não vai dar dicas, ajudar, o recrutador vai observar isso. Olha, essa pessoa ela não participa, às vezes a timidez atrapalha, ela não consegue entrar. Então, se você é tímido, você tem que se preparar, ou seja, trabalhar essa timidez para que nessa atividade dinâmica você consiga, de fato, participar e contribuir com o grupo. Entendeu? Então, é mais o seu autoconhecimento. Não tem uma dica assim, nossa, se você fizer isso, é o que eu falei para você, o recrutador vai observar. Às vezes você pode ler a dinâmica, saber como você tem que se portar, mas vai ter um momento ali que você vai ser você. Então, se prepare se autoconhecendo e já identifique a sua dificuldade, que ela pode te atrapalhar na dinâmica e trabalhe para melhorar ela. Essa é a dica que eu dou. Muito bom. Elisângela, agora vamos para a última. Agora é a última questão de fato. Vamos lá. É da Fernanda Almeida, tá? Ela diz assim, olha, que ela é cadastrada no CIE faz mais ou menos um ano
mas ela nunca acha vagas, né, para o curso dela, que é jornalismo. Por que para o jornalismo é tão difícil encontrar uma vaga? E você poderia dar umas dicas para ela, Elisângela? Sim. Olha, primeira dica que eu dou: tem muita empresa contratando para a área de marketing e aceita quem faz jornalismo. Tá? Porque, na verdade, é uma área, eles querem alguém que saiba comunicação. E aí, na hora de descrever o perfil da vaga, o RH acaba colocando marketing. Mas abrange um monte de coisa. Então, fique atento. Primeira dica, fique atento às vagas de marketing. Tá? Porque muitas vezes o que está pedindo é que a pessoa tenha essa noção e interesse em trabalhar com comunicação, com redes sociais, e aí alguém que faz jornalismo tem essa capacidade também. Então, a gente aceita também currículos dessa área, tá? E mais uma vez eu reforço, esse também é um curso que entra bastante para concurso público. A Prefeitura de Paulínia contratou para jornalismo, tá? Então, fez o processo e tinha esse curso. Então, fique de olho nos órgãos públicos, que são órgãos que também têm vaga para essa área. Sensacional. Elisângela, a gente agradece muito a sua participação, dando aí as dicas para os nossos alunos. Agradecemos a todos os participantes, né, que estão aí participando desse evento, que a PUC está colocando aí para os nossos alunos, tá? E agora eu passo a palavra a você, né, para estar encerrando aí. Muito obrigada, Elisângela. Eu que agradeço, foi muito legal, gostei bastante de conversar com vocês. Fico à disposição, tá? Para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, se quiserem encaminhar para o pessoal lá da central de estágio, eles encaminham para mim, passam meu e-mail para vocês. Vou colocar meu e-mail aqui no chat também, daí vocês podem conversar comigo, tá? E também quero dizer que quando tudo isso voltar, a gente voltar às atividades, eu quero estar aí com vocês, presentes na universidade, né, para a gente conversar mais sobre esses assuntos, que é tão importante para a preparação de vocês, né, para as vagas, para os processos de seleção. Então, agradeço muito e tenho um excelente evento hoje, que ainda vai, né, hoje o dia inteiro. Muito obrigada. Obrigada a todos.